Por mais de 400 anos, o povo de Israel viveu como escravo no Egito, trabalhando sem descanso, sofrendo sob o poder de um único homem, o poderoso Faraó. Mas entre milhões de escravos existia um homem escolhido para mudar essa história. Seu nome era Moisés. Curiosamente, Moisés não cresceu como escravo. Ele foi criado dentro do próprio palácio do Egito, como parte da família real. Mas o destino dele era muito maior. Anos depois, Deus escolheu Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão. Moisés então volta ao Egito e confronta o faraó com uma mensagem clara: "Deixe meu povo ir." Mas o faraó se recusa. Então começam a acontecer acontecimentos assustadores em todo o Egito. O rio se transforma em sangue. Pragas de rãs invadem as casas. Nuvens de gafanhotos destroem plantações. Trevas cobrem a terra. Esses eventos ficaram conhecidos como as 10 pragas do Egito. Depois da última praga, finalmente o faraó cede. Ele permite que o povo de Israel vá embora. Milhares de homens, mulheres, crianças e animais deixam o Egito. Eles estavam finalmente caminhando rumo à liberdade. Mas a história ainda não havia terminado. Pouco tempo depois, o faraó percebe o que havia feito. Ele havia perdido toda a mão de obra que sustentava o Egito. Tomado pela raiva, ele decide perseguir os israelitas. Ele reúne seu poderoso exército. Centenas de carros de guerra, soldados treinados, guerreiros prontos para capturar os fugitivos. E assim começa uma perseguição no deserto. Enquanto isso, o povo de Israel continua caminhando, até que chegam diante de um obstáculo impossível. À frente deles estava o enorme Mar Vermelho. E atrás deles, o exército egípcio se aproximava rapidamente. O pânico começa a se espalhar entre o povo. Alguns começam a reclamar com Moisés: "Por que você nos trouxe até aqui? Não havia túmulos no Egito para morrermos lá." O medo era enorme. Mas Moisés permanece firme. Ele olha para o povo e diz: "Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje." A noite cai sobre o deserto. O vento começa a soprar com força. Então Moisés levanta seu cajado sobre o mar. E algo absolutamente impossível começa a acontecer. As águas começam a se mover. O mar começa a se dividir. Pouco a pouco, um caminho surge no meio do mar. Paredes gigantes de água ficam erguidas de cada lado. O chão do mar fica seco. Diante de todos, um caminho aparece onde antes existia apenas água. Então Moisés diz ao povo: "Avancem." E algo extraordinário acontece. Milhares de pessoas começam a atravessar o mar. Homens, mulheres, crianças, idosos e animais caminham pelo fundo do mar, com enormes muralhas de água ao lado deles. Enquanto isso, o exército do faraó finalmente chega ao local. Eles veem o caminho aberto no meio do mar. Sem hesitar, decidem entrar. Os carros de guerra avançam. Os soldados continuam a perseguição dentro do mar. Mas algo começa a dar errado. Os carros começam a travar. As rodas ficam presas no chão. O caos começa a tomar conta dos soldados. Eles percebem que algo não está certo. Alguns começam a gritar: "Vamos fugir, o Deus deles está lutando contra nós." Mas já era tarde demais. Quando o último israelita chega ao outro lado do mar, Moisés levanta novamente o cajado. E então as águas começam a voltar. As paredes de água desabam. O mar se fecha novamente. O poderoso exército egípcio desaparece sobre as ondas. Naquela manhã, o povo de Israel testemunhou algo que jamais seria esquecido.
O mar havia sido dividido. E a liberdade finalmente havia chegado. Mas essa história nunca foi apenas sobre um milagre. Ela é sobre fé. Sobre confiar mesmo quando não existe saída. Porque naquele momento, o povo estava cercado. O exército atrás, o mar à frente. Não havia caminho. Até que o caminho apareceu. E talvez essa seja a parte mais poderosa dessa história. Às vezes na vida também nos sentimos assim. Cercados por problemas. Sem saída aparente. Mas a história de Moisés nos lembra de algo extraordinário. Quando parece que não existe caminho. Às vezes o caminho simplesmente ainda não foi aberto.